Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal. Fale aí pra mim, choveu ou não choveu na sua cidade? Pelas corcovas do Rio Negro, de El Rio Negro. Até agora nada aqui em Goiás, meu povo, e eu tô sem banhar desde manhã cedo. Meu sovaco já está até coçando. Meu bem, dá coceira, né? Macuco. Macuco e os remédios. Gente, vamos falar aqui, né, do Roberto Carlos. Muita gente me perguntando como é que ele tá, como é que ele deixa de estar. E eu fui à procura de Roberto Carlos. E a gente vê o tanto que o ser humano é ruim, né? É que alguém tem capacidade de chamar uma pessoa que passa por problemas sérios, né? De aleijadinho, de depressivo, de doente. Pois é, gente, tem gente que tem a capacidade de bater de frente com o Roberto Carlos para falar isso dele. Porque ele sofreu um acidente e eu vou já contar essa história para vocês. Muito triste, eu fiquei muito emocionada quando eu vi alguns vídeos que eu fui à procura e fui perguntando para meus amigos que não gostam de fofoca, eles apenas repassam informações. Como é que se encontra Roberto Carlos nesse momento, já para o final de ano, que sempre tem ali na Rede Globo, né? Roberto Carlos há milhões de anos, aí fazendo a sua programação, e eu gosto muito. Roberto Carlos aí que já está com quase seus 80 e poucos anos, né? Já passou dos 80. Mas vamos dizer muita idade não, melhor assim. 81, 82 ou 83, gente? Vou deixar você responder aí que realmente você vai acertar quantos anos hoje está Roberto Carlos. Mas sem ficar olhando em site. Você sabe? É, meu bem. Era bom que vivesse mais o dobro da idade dele, né? Eu nem sei se eu chego realmente até os 70 ou 60. Vai saber, né? Bom, gente, vamos falar agora o que está acontecendo na vida do Roberto Carlos. Muito choro, muita lágrima, muita tristeza, problema de depressão, humilhação na vida de um rei da música. Quando a gente se fala rei, hoje eu entendo. Se falar rei, que é Jesus, o mundo espiritual. Estamos falando no mundo carnal de música, né? Rei Roberto Carlos, que é um grande guerreiro. Bom, para você que está chegando agora nesse canal, já peço que você se inscreva. E se inscreva e ative o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente aonde você estiver. E não deixe de deixar aquele super like pra gente, porque quando você faz isso, faz um movimento Fortex nas nossas plataformas digitais. Você acha que a Miriam Rios deveria estar com o Roberto Carlos? Vocês lembram na época por que eles se separaram? Vocês lembram? Muita gente diz que era por causa do ciúme dele, que ele não queria que ela fosse atriz, né? E ele era muito ciumento, possessivo. E aí ficou entre a cruz e a espada. Ele disse, ou você segue a sua carreira, ou você fica comigo. E muitos dizem na história aí que ele resolveu, quer dizer, que ela resolveu ser atriz. E aí ele não quis mais. Será que foi só isso mesmo? Roberto Carlos, que já foi bastante danado aí, né? Na sua adolescência. Mas quem não é danado na adolescência, né? Ainda mais famoso, porque rico ele já era. Você sabia que Roberto Carlos já era rico? Sim. Roberto Carlos, ele passou por muito transtorno, gente. Quando ainda era criança, né? Na escola, aonde ele realmente perdeu uma perna, aonde ele veio colocar uma prótese aos 14 para 15 anos de idade. Entendeu? E aí ele voltou a correr nas praias. Ele que tem uma história aí maravilhosa. E agora o que aconteceu com o Roberto Carlos? Ele sofreu outro acidente e perdeu mais uma parte do seu corpo? Vou contar isso pra você agora. Não esquece de deixar o like. Meu povo, Fortex, Roberto Carlos aí, que tem uma história entre alegria, fama e tristeza, né? Porque cerca aí aos 10 anos de idade, ele perdeu a perna, vocês sabem muito bem, a maioria de vocês sabe da história, que foi ali quando foi atravessar e aconteceu algo ali, infelizmente a sua perna ficou presa nas ferragens e o trem acabou passando por cima. Eu fico imaginando a dor que ele sentiu naquele momento, né? E acabou que ele teve que realmente, né, se desfazer da perna. E ele foi muito humilhado, gente, porque ele ficou muitos anos andando de muleta e outra temporada de cadeira de roda. E quando ele voltou para a escola, as pessoas humilhavam ele, chamando ele de aleijadinho, de cadeirante. E ele tinha um grande sonho, o pai dele trouxe ele para o Rio de Janeiro. Quando saiu as próteses pernais, ele foi uma das primeiras pessoas a colocar, porque o pai já tinha uma condição financeira boa. Roberto Carlos, que começou a fazer sucesso muito cedo, né, com as suas músicas maravilhosas, teve os seus filhos, teve as suas mulheres, e muitas perdas no meio disso tudo. E agora, durante alguns dias, ele vai realmente reaparecer.
e contar as suas trajetórias entre choros e alegrias, tristezas e dores, num belo documentário que a Rede Globo está preparando para ele, nesse momento que ele está passando depressivo. Ele diz: em pouco tempo de vida, muito jovem, eu perdi minha perna. Fiquei deficiente e fui motivo de gargalhada para muita gente. As pessoas sorriam, sem ter misericórdia, sem saber o que estavam fazendo. Cresci realmente, tendo dinheiro, mas já sendo rico, já sendo humilhado, né, por muitas outras pessoas. Roberto Carlos, aí que recentemente perdeu aí o Dudu Braga, com 35 anos de idade por causa do câncer. Roberto Carlos, que diz que a maior dor que ele sentiu não foi de ter perdido a perna, e não foi desse acidente recente que ele sofreu agora, mas foi de ter perdido o seu filho. Foi de ter perdido as mulheres que ele amava. Foi de ter perdido a filha que ele amava, o neto que ele amava. E Roberto Carlos sofreu um acidente por esses dias, sim. Devido à sua depressão, ele não queria comer. Estava realmente ali com problema de diarreia. Estava vomitando muito, ficou muito fraco em casa. E de repente Roberto Carlos está descendo da sua mansão, na sua escadaria, veio a tontura e ele acaba caindo. E dessa vez ele machucou o braço. Meu povo, é uma história muito comovente, muito bonita, de Roberto Carlos que pede a minha oração e perde a sua oração. Devido a todos os traumas que ele já passou desde quando ele era uma criança até hoje, que ele relembra, a vontade que ele tem é de não viver mais, de sair desse mundo. Um dos caras mais famosos do mundo inteiro chegou à conclusão que dessa vida não se leva nada, que dessa vida não se tem nada, que tudo que ele tinha muito cedo já foi tirado, inclusive a sua perna, com a dor terrível que ele sentiu. Mas a maior dor é da perda, da ignorância e do maltrato dos seres humanos, de chamar ele de aleijado, de deficiente físico e dar muitas gargalhadas. E depois, quando ele colocou a prótese, passou a ser adorado. Bom, o que vocês acham da história de Roberto Carlos? O rei da música, né? É uma história de vitória? Para mim é. Um grande guerreiro, um grande homem. Por hoje, com mais de 80 anos, ainda lutar pela vida. Mesmo com depressão, mesmo sem querer se alimentar, mesmo passando por essas dificuldades que ele tem passado, ele ainda respira. E ele ainda passa muita energia boa para mim e para você, para vivermos. Para estarmos atentos que as maiores perdas não são perdas financeiras. As maiores perdas são muitas vezes no nosso corpo, as marcas que ficam no nosso coração quando perdemos alguém que amamos e as marcas da humilhação. Mesmo tendo dinheiro, não tendo uma perna, não tendo um braço, a pessoa acaba sendo muito humilhada. Ou mesmo tendo dinheiro, realmente preciso tomar os meus remédios. Eu vi essa história, gente, eu vim correndo contar para vocês desse acidente que ele acabou de sofrer na casa dele, porque ele não anda se alimentando, e pedir a todos vocês que orem pelo rei Roberto Carlos. Que a gente ore para que ele venha fazer o final do ano Fortex, porque depois de muitos anos, esse vai ser o primeiro final de ano que não vai ser produzido aí pelo seu filho Dudu, que o ajudava a produzir praticamente tudo, até mesmo a roupa que ele ia vestir quando ele ia fazer algum show. Beijo, meu povo, história triste, mas que cada um de nós temos histórias tristes.